Vamos dar agora início à terceira comunicação, está bem? A próxima comunicação tem a autoria da professora Zhang Hanze, doutora em Estudos de Linguística Aplicada pela Universidade de Lisboa, docente da Universidade de Jiaotong do leste da China, tem interesse em áreas como a comunicação intercultural e ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira. A sua comunicação é denominada Percepção de Mal-Entendidos na Comunicação Intercultural, o caso de estudantes chineses de PLE. Pretende então analisar razões para estes mal-entendidos e discutir competências e estratégias de modo a os evitar. Okay? Senhoras e senhores, professora Zhang Hanze. Olá, muito bom dia. Já é tarde, muito boa tarde. Eu estou a ver que sou a única professora chinesa que está presente, por isso estou nervosa. E ainda por cima estamos muito próximos da hora do almoço, por isso eu vou ser rápido. Okay? Bom, a minha comunicação é sobre a percepção de mal-entendidos na comunicação intercultural, nomeadamente o caso de estudantes chineses da PLE. Atualmente, muitas pesquisas sobre mal-entendidos interculturais consideram as diferenças culturais entre as partes envolvidas numa comunicação intercultural como a principal causa, como a raiz dos mal-entendidos. Por exemplo, muitos académicos acreditam que os diferentes modos de pensar, os diferentes valores, atitudes, comportamentos ou as normas linguísticas, entre outros, nas comunidades culturais podem ser analisados e explicados através dessas diferenças no contexto intercultural. E, além disso, alguns académicos argumentam que as diferenças culturais em dimensões como alto e baixo contexto da comunicação, os estilos de comunicação, direta ou indireta, o individualismo ou o coletivismo e as diferenças de poderes, pode afetar a comunicação intercultural e levar, eventualmente, a mal-entendidos. E essas pesquisas mencionadas abordam os mal-entendidos interculturais a partir de uma perspectiva macro das diferenças culturais. No entanto, pode haver problemas nessa abordagem. Em primeiro lugar, essas pesquisas pressupõem uma conexão inevitável entre a cultura e mal-entendidos interculturais. No entanto, muitas pesquisas indicam que quando ambas as partes numa comunicação intercultural não são nativas de uma língua, os mal-entendidos não podem ser atribuídos às diferenças culturais entre as partes envolvidas, mas sim ao uso inadequado da linguagem, ou a falta de clareza na expressão, ou a falta de precisão. Ou seja, os usos dos problemas pragmáticos. Em segundo lugar, interpretar o comportamento individual através da cultura pressupõe que a cultura tenha um papel determinante sobre o indivíduo, o que ocorre no determinismo cultural. E, por fim, ao dar excessiva atenção às diferenças culturais macroscópicas e negligenciar a agência, o nosso sujeito, os estudos anteriores poucas vezes pesquisam sobre as percepções dos envolvidos, aqueles indivíduos, os sujeitos, na comunicação intercultural. E com base nessas pesquisas, o meu estudo concentra-se na percepção dos nossos alunos, os alunos chineses universitários da PLE, sobre os mal-entendidos interculturais, a partir de um ângulo mais individualizado. E, afinal, o que é mal-entendido? Como ele é teorizado na comunidade académica? Neste estudo, a referência de mal-entendidos é um desalinhamento entre a intenção do falante e a interpretação do ouvinte. Em outras palavras, é quando o ouvinte faz uma interpretação que lhe parece natural, mas não é a intenção que o falante queria expressar. Então, os mal-entendidos interculturais ocorrem nesses desalinhamentos
na comunicação intercultural. Além disso, alguns académicos definem os mal-entendidos interculturais como interrupções na comunicação entre usuários de diferentes culturas e línguas devido a divergências na compreensão das interações sociais. Voltando às raízes do problema, a percepção dos estudantes universitários sobre os mal-entendidos interculturais e a sua compreensão sobre as competências interculturais que eles devem desenvolver ao longo do percurso do estudo, estão intimamente ligadas à sua visão da cultura. Então, como é que eles veem a cultura? Nos anos de 2000 e 2001, Holiday e os outros autores também forneceram uma diferenciação e explicação entre a visão essencialista e a visão cultural essencialista e a não essencialista, que serve como uma estrutura teórica para este estudo. Então, Holiday aponta que há uma distinção entre a compreensão do conceito da cultura com uma visão essencialista e não essencialista. Os essencialistas veem a cultura como uma característica essencial de uma nação, que pode ser avaliada em várias dimensões de valores, os conceitos que todos nós estamos muito familiarizados, como distância de poder, evitação de incerteza, individualismo ou coletivismo, masculinidade ou feminilidade, orientação a longo prazo ou curto prazo. E a cultura específica de uma nação é determinada pela orientação nessas dimensões. As diferenças culturais podem ser explicadas pelas essas diferenças culturais, sim, mas os construtistas sociais mantêm uma visão cultural não essencialista, acreditando que as coisas ou as pessoas não possuem uma essência inata e definida. Qualquer coisa, qualquer pessoa e qualquer sociedade é complexa e difícil de definir em termos de características. E a partir desta perspectiva, Holiday e outros autores definem a cultura como uma força social fluida e criativa, que de várias maneiras combina diferentes grupos de pessoas e comportamentos. A cultura constrói a identidade das pessoas minuciosamente, enquanto as pessoas também constroem cultura, resultando em várias formas de combinação de grupos ou comportamentos. Então, Holiday aponta a perspectiva cultural não essencialista, ela oferece uma compreensão mais flexível da cultura e da identidade individual. Partindo deste enquadramento e desta problematização, e com uma abordagem de pesquisa qualitativa, este estudo pretende responder às seguintes perguntas. Quais são as razões pelas quais os nossos alunos acreditam ter levado a mal-entendidos interculturais? E o que é que elas acham que podem fazer para evitar mal-entendidos interculturais? Estas duas questões são de importância. Por um lado, elas trazem a perspectiva dos nossos sujeitos que envolvem na comunicação intercultural. Por outro lado, as respostas a essas perguntas ajudarão os professores a entender o estado atual dos nossos alunos, o que é que eles pensam, como é que eles percebem a cultura, sobre questões essenciais para o nosso ensino. Então, participaram neste estudo 21 estudantes universitários do curso da PRE, no interior da China, que neste ano fizeram intercâmbio ou estão a fazer intercâmbio em Portugal. Este estudo utilizou o método de autorrelato, solicitando que os participantes escrevessem um relatório reflexivo. É como os professores sempre fazem, não é? Mandar os alunos escrever alguma coisa. Mas esta vez sobre uma experiência significativa de mal-entendido intercultural que tiveram no passado, tiveram no intercâmbio. Isso para permitir obter as experiências reais, subjetivas, e os estados subjetivos dos participantes, tais como os seus pensamentos, atitudes, emoções, comportamentos, etc. Para análise, adotou-se
uma análise temática dos relatórios reflexivos. Então, são essas perguntas que eu coloquei para os meus alunos. Vai ser um autorrelato. Então, solicitei que os alunos detalhassem o processo em que ocorreu o mal-entendido, analisando, sobretudo, a origem desse mal-entendido e como é que elas devem fazer para evitar, ok? Conforme exigido, com um mínimo de 400 palavras, ok? E serem escritas em português. E depois vou mostrar alguns testemunhos excertos dos alunos, por isso ignorem os erros gramaticais ou os erros do português. Na análise de dados, nomeadamente para a nossa primeira questão de investigação, os nossos alunos referem a diferenças culturais, que incluem principalmente as diferenças de normas sociais, as diferenças de estilos de comunicação e as diferenças de valores sociais como as principais causas do mal-entendido na comunicação intercultural. Eu vou falar, em primeiro lugar, da diferença cultural mais mencionada pelos nossos alunos. Ela está relacionada com as normas sociais. As normas sociais envolvem muitos aspectos. Por exemplo, as questões familiares, como as relações de pai e filho, ou as regras curriculares, ou as regras extracurriculares. Aqui dou um exemplo de um relatório onde o aluno contou uma experiência de ir jantar a uma casa portuguesa. E o mal-entendido surgiu na sequência de diferenças em termos de horários de refeição e de etiquetas relacionadas com as refeições. E o resultado, a intenção era muito boa, de convidar os alunos chineses a jantarem em casa, mas o resultado parecia que não era muito satisfatório para ambas. E o segundo exemplo está relacionado com as diferenças nos estilos de comunicação. Eu vou deixar algum minuto para vocês lerem. Ignorem os erros gramaticais, ok? Por exemplo, o aluno referiu, foi a experiência que me tinha acontecido mais vezes. Nas aulas, os professores perguntaram-nos, já perceberam? Estávamos sempre em silêncio. Em Portugal, a mesma coisa aconteceu nas aulas, por isso os professores estavam zangados mesmo, com os alunos chineses nesta situação. Bom, os alunos acham que as diferenças nos estilos de comunicação são as causas desse mal-entendido. Okay? E, por último, o último exemplo está associado com os valores sociais. E na percepção desse aluno, a razão pela qual os colegas portugueses não perceberam a sua opção do curso está relacionada com a falta de confiança nacional, o que, na percepção do aluno, é um fenómeno muito frequente em Portugal, mas poucas vezes acontece na China, uma vez que a China é muito caracterizada pelo coletivismo e patriotismo, etc. São alguns conceitos que distinguem a China dos outros. E as diferenças culturais podem afetar a comunicação intercultural, certamente, e possivelmente levar a mal-entendidos interculturais. No entanto, os nossos alunos deste estudo muitas vezes simplificaram a realidade complexa. Nos relatórios de reflexão, os participantes, os alunos, apontaram que as culturas são fundamentalmente diferentes. Porque, eu cito as palavras dos alunos, existem diferenças fundamentais entre as culturas orientais e ocidentais. Fim da citação. E, com base nisso, os alunos consideram as diferenças culturais como a principal barreira para a comunicação intercultural e a principal causa de mal-entendidos. Cito,
Este mal-entendido ocorreu devido às diferenças fundamentais entre Portugal e a China. Fim da citação. Cito: após entender mais profundamente a cultura chinesa e ocidental, encontrei a razão para o meu erro. Fim da citação. Ok, obrigada. Em suma, esses alunos dão uma compreensão típica das causas dos mal-entendidos interculturais. É uma característica da visão cultural essencialista. A visão cultural essencialista dos nossos alunos também influencia a percepção deles das competências interculturais. Primeiro, no nível cognitivo, os alunos enfatizaram a necessidade de entender completamente diferentes costumes, diferentes culturas e aprender sobre essas diferenças. E, além disso, as competências interculturais e as estratégias propostas pelos alunos também são profundamente influenciadas pela sua visão cultural em termos de atitudes. As atitudes, como, por exemplo, eu cito as palavras dos alunos: respeitar, ser tolerante, advogar a descoberta e a aceitação das diferenças culturais. Fim de citação. E, por último, os alunos ainda propuseram estratégias partindo da visão essencialista. O exemplo mais típico é que eles afirmaram que é necessário se envolver na comunicação intercultural de acordo com o conhecimento do contexto cultural e das diferenças culturais que eles tinham adquiridos. Para terminar, a base do entendimento da visão cultural dos alunos chineses merece mais atenção da academia. E este estudo mostra que os sujeitos chineses da comunicação intercultural são afetados pela sua visão cultural, resultando em uma compreensão simplificada das atividades de comunicação intercultural e a origem desses mal-entendidos. Os sujeitos da comunicação intercultural não apenas têm dificuldade em identificar e lidar com as verdadeiras causas de mal-entendidos interculturais, mas também podem causar mais barreiras na comunicação devido às suas distorções na compreensão da cultura e da comunicação intercultural. E pela revisão da literatura, muitos estudos sobre mal-entendidos interculturais partem da visão cultural essencialista, explicando os mal-entendidos através da análise das diferenças entre as culturas das partes envolvidas. Então, este estudo, que parte da visão não essencialista da cultura, oferece novas possibilidades para a nossa reflexão. Bom, por fim, com base nessa visão cultural, será possível traçar as futuras linhas de investigação, focando nos sujeitos da comunicação intercultural, analisando os seus objetivos de comunicação, estratégias de comunicação e as relações de poder entre as partes envolvidas. Podemos analisar especificamente e descobrir os fatores específicos e seus mecanismos de operação que levam aos mal-entendidos. E este ponto de vista também oferece uma nova perspectiva para examinar os mal-entendidos interculturais, onde ocorrem as inadequações ou má interpretações do recurso discursivo cultural durante o processo de construção do eu, ou interpretação do eu, do outro, por parte do comunicador intercultural, estão em jogo. Bom, eu vou terminar aqui. Aqui são as referências bibliográficas. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Zhang. Vou agora perguntar à audiência se alguém tem alguma questão que queira colocar à professora Zhang. Agora a parte mais nervosa. Ora, bom dia. Antes de mais, quero felicitar o IPOR por mais este encontro e parabenizar os colegas pelas belíssimas apresentações. A minha pergunta, de facto, é provocatória. Portanto, nós ouvimos há pouco a Miranda falar que os professores nativos de português deverão ter também, eu diria, uma sensibilidade e uma formação para a cultura
neste caso chinesa, tendo em consideração este contexto. Domínio, eu acho que será difícil, mas pelo menos, portanto, conhecimento. E o que eu lhe perguntava, se me permite, repito, em forma provocatória quase, é o que é que sugere, enquanto a professora chinesa de PLE, o que é que sugere aos colegas portugueses como reação, atitude, numa situação em que os seus alunos chineses comem dentro da sala de aula, entram com boné na sala de aula e mantêm, dormem em cima da secretária, qual é, etc. Portanto, que são comportamentos e atitudes, não é? Enfim, que os professores portugueses, que os portugueses, não é? Portanto, não estamos aqui a avaliá-los, obviamente, nem isso seria possível no contexto intercultural, mas a questão é que sugestão é que dá aos colegas portugueses neste contexto e nestas situações. Muito obrigada e parabéns pela sua apresentação e pelo seu trabalho. Muito obrigada, professora, pelas suas palavras. Se for para pedir sugestões, eu não consigo dar sugestões, porque o Confúcio nos ensinou a ser modesto. Mas a experiência de ser professora me diz muitas coisas. A experiência de lidar todos os dias com os alunos também contou muito. Por exemplo, o que eu dou nas minhas aulas é criar os cenários. Por exemplo, podia criar esses cenários reais para os nossos alunos, para eles refletir. Há pouco a professora Rosa referiu sobre a generalização ou estereótipo. Eu concordo muito, porque o estereótipo e a generalização não me parecem as palavras negativas. São muito fáceis para os alunos que aprendem uma língua. Eles aprendem uma língua quando entram na universidade e 2 anos depois eles precisam de ir para Portugal. É mais fácil, mais conveniente, mais rápido para eles adquirirem um conhecimento. E os professores, para os alunos poderem refletir mais, além desses conhecimentos explícitos, podem criar muitos cenários, muitos contextos reais, ou as tarefas, para os alunos pensar, pelo menos ter um ponto de partida para reflexão. Um teste que, no último semestre, que eu fiz com os meus alunos, porque eu sou professora de português, eu dou aulas para o primeiro ano e também dou aulas para o 4º ano. Eu dou aulas de pronúncia de português e também dou aulas de interpretação chinês-português. Então, o que eu faço com os meus alunos é fazer um teste e trouxe os áudios de 5 falantes de língua portuguesa, um de Portugal, um outro do Brasil, um outro de Cabo Verde, outro de Moçambique, 5 falantes, e fiz um teste de reação subjetiva. E este teste não é para avaliar a pronúncia dos diferentes países lusófonos, é apenas para estimular a reflexão dos alunos. Acabando a audição de um falante, os alunos começaram a discutir que profissão é que ela pratica, que idade é que ela tem, o que é que ela faz cotidiano, ela é uma pessoa paciente, elegante, educada ou não. Então, a partir dessas reflexões, depois dessas reflexões, ou adivinhas, eu anunciei as respostas corretas. Então, o que é que ela é, quem era, quantos anos tem, pronto. E depois os alunos começaram a refletir. Não é a mesma coisa como eu tinha pensado. Então, esse ponto de partida é essencial para os alunos. E eles já são todos, temos que ter confiança neles. Eles sabem adquirir esses
esses conhecimentos e essas experiências ao longo do percurso de aprendizagem de uma língua estrangeira. Não sei se eu respondo de alguma maneira a sua pergunta. Muito obrigada, professor Zhang.